Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, queria lembrar que depois da missa há um catecismo. Catecismo nós podemos pensar que, sobretudo para as crianças, e é verdade, os adultos também devem prolongar o seu catecismo a vida toda. E, aliás, a editora Permanência acaba de editar um catecismo da crise atual, feito por um padre alemão, o padre Gruner. São 3 irmãos e um deles, Matthias Gruner, fez esse catecismo que é excelente. Todos devem ter esse livro em casa para melhor compreender a crise atual. Um catecismo da crise atual, onde pegando ponto por ponto, com perguntas e respostas, com muita clareza, expõe os pontos principais e também as soluções, algumas indicações práticas dadas por Monsieur Lefebvre, pela fraternidade em geral, que são muito úteis conhecer. E todos nós temos a obrigação de continuar a estudar, mesmo tendo já feito a nossa primeira comunhão, nossa crisma, e depois da missa, então, há um pequeno catecismo para os adultos, sobretudo. Bom, os irmãos já têm o catecismo deles, eles estudam o catecismo aqui no mosteiro, as irmãs têm conferências, mas para os leigos nós só temos esse momento, a não ser que os senhores queiram combinar conosco um horário mais cômodo, né? Que os senhores possam vir aqui para ter uma instrução religiosa que se prolongue, porque é de extrema necessidade. Tem coisas que a gente não pode dizer no sermão, porque o sermão é mais, em geral, ele é mais uma palavra assim para fervorar a piedade, é também doutrinal, mas não tem aquela mesma... o estilo não é o mesmo. A tal ponto que São Afonso Ligório dizia que ele achava mais importante o catecismo do que o sermão. Porque no catecismo se vai mais detalhadamente no estudo de cada verdade da fé e de cada ponto da moral, e se pode dar uma instrução que seja mais necessária. É importante para nós conhecer o que é necessário. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor exalta a fé do centurião. Nas leituras de matina, Santo Agostinho nos explica o erro daqueles que atribuem a remissão dos pecados à circuncisão, como prescrevia a lei de Moisés. Em matinas, como vocês sabem, tem várias leituras. Então, para os beneditinos, são 12 leituras. Primeiras leituras são as 4 primeiras, são tiradas da Escritura. Depois vem uma leitura, 4 leituras no segundo noturno, que são tirados dos padres da igreja. E no terceiro noturno é um evangelho que é comentado por um dos padres da igreja. Então, no segundo noturno de hoje, Santo Agostinho explicava o erro daqueles que supunham que era necessário conservar a lei de Moisés, mesmo depois da fundação da igreja. Eram chamados judaizantes. Então eles queriam que mesmo os pagãos submetessem à circuncisão. E Santo Agostinho vai exprimir numa palavra, numa frase. Agostinho é um dos maiores doutores da igreja, tem esse dom da concisão, de uma penetração extraordinária. E ele então vai expor a doutrina de São Paulo, pois ele está comentando São Paulo que teve na sua epístola aos Gálatas e aos Romanos. Ele tratou dessa questão, deu a solução e não só fez isso, mas repreendeu aqueles que se afastavam da doutrina católica. E qual é essa doutrina? Ele então aqui, em poucas palavras, extremamente luminosas, unicamente a graça da fé que opera pela caridade retira os pecados. Então, unicamente a graça da fé que opera pela caridade retira os pecados. Então, os cristãos judaizantes queriam fazer os gentios, ou seja, aqueles católicos convertidos do paganismo, para adotarem as práticas da lei de Moisés, especialmente a circuncisão. Por outro lado, os pagãos convertidos entraram assim numa rixa com os judeus convertidos, e ficavam acusando, não, vocês mataram Nosso Senhor, e estava aquela disputa entre eles, uma disputa muito nada edificante. E acima dessas disputas se eleva São Paulo para conciliar os ânimos e para ensinar que a remissão dos pecados
vem da graça da fé que opera pela caridade. Então vamos tentar aprofundar um pouquinho essas palavras, essa doutrina da grande verdade e ver algumas conclusões para a nossa vida e para a situação atual na qual nós nos encontramos, nessa crise que abala o mundo e abala também os católicos. Então, a graça da fé que opera pela caridade. É por ela que nós somos salvos e somos perdoados dos nossos pecados. Então, Santo Agostinho não somente diz a graça, mas não diz somente a caridade, mas ele diz a graça da fé. A graça da fé. A graça em nossas almas, entra em nossas almas pela fé. E a fé é uma graça, não é uma coisa que eu posso me atribuir, não é uma coisa que eu posso comprar, não é uma coisa que eu posso eu mesmo produzir em mim. A graça, a fé é uma graça. E essa graça da fé é a primeira graça. De todas as graças na vida de um católico, a primeira é a fé. É aquela que entra primeiro na alma. No batismo, primeira pergunta que se faz, quando o batismo começa do lado de fora da igreja, para mostrar que a criança não pertence à igreja, está fora. E antes de começar, que é a primeira coisa, ao começar a cerimônia, o padre pergunta, e os padrinhos respondem pela criança, que pedes à igreja de Deus? E os padrinhos respondem, a fé. Para que te alcança a fé? E os padrinhos respondem, a vida eterna. Então tudo começa com a fé. Daí a sua importância. Pela fé é que entramos no caminho da salvação. É pela fé que essa vida sobrenatural entra em nossa alma. Como um quarto que está no escuro e entra, alguém abre a janela e entra a luz do sol, tudo se ilumina. Toda a vida sobrenatural entra na nossa vida pela fé. É pela fé que a gente descobre, que a gente tem conhecimento de toda essa infinita riqueza que Deus nos proporcionou, vindo ao mundo e nos fazendo participantes da sua natureza divina. Toda a obra da redenção, todos os sacramentos da igreja, todas as suas cerimônias, tudo que Deus preparou para aqueles que o amam, tudo isso é a fé que nos revela. Daí a necessidade de conhecer a revelação, de conhecer o catecismo, conhecer a história da igreja, de aprofundar a crise da igreja. Por quê? Porque se a fé vacilar, é todo edifício que vacila. E se a fé se acabar, é todo edifício que se acaba. O homem é um animal racional e o católico é justamente esse animal racional cuja razão está iluminada pela fé. Por isso que seu comportamento é diferente dos outros. Por isso que ele é capaz de amar a Deus sobrenaturalmente, por causa da fé. Sem a fé não se pode fazer um ato sobrenatural. Sem a fé não se pode fazer nenhum ato de caridade. Pode fazer algo que se assemelhe à caridade externamente, mas internamente não é a virtude da caridade. Sem a fé não há nada de sobrenatural em nós. Mas Santo Agostinho continua a sua frase e diz: a remissão dos pecados se deve unicamente à graça da fé que opera pela caridade. A graça da fé, diz ele, pois a fé é uma graça, como dissemos, ele acrescenta que opera pela caridade. Após receber o dom da fé, a graça da fé, virtude infusa, dessa virtude sobrenatural, é necessário que a alma a ponha em atos, passe aos atos, a ponha em prática, e esses atos serão operados pela caridade. A fé tem sua sede na inteligência, mas é preciso a caridade que tem sua sede na vontade. Sede significa onde ela está localizada, a faculdade que ela vai aperfeiçoar. Então a fé aperfeiçoa a inteligência e a caridade aperfeiçoa a vontade. A fé ilumina, a caridade inflama. A fé é uma luz, a caridade é um fogo. A fé dá a luz, a caridade dá o calor. A fé mostra o caminho, a caridade percorre o caminho. Percorre o caminho, como diz São Bento, com inenarrável doçura de amor. Como diz São Bento na nossa regra. É por necessário que a fé opere pela caridade. É necessário que a fé seja seguida pelas obras da fé, e as obras da fé é a caridade que as realiza. União entre as duas faculdades, inteligência e vontade. Não sejamos como uma pessoa que pensa de uma maneira, mas age de outra. E se ele pensa de uma maneira e age de outra, ele acabará
pensando como ele age, porque de tanto abusar da graça de Deus, ele acabará perdendo a fé. União, então, entre as duas virtudes, união entre a vontade e a inteligência, união em nossas vidas entre o que cremos e o que fazemos. Se cremos que Nosso Senhor está presente no Santíssimo Sacramento, devemos visitá-lo, devemos adorá-lo, devemos recebê-lo com amor, gratidão, ação de graças, devemos vir à missa sempre que é possível. Se cremos que Nosso Senhor é Deus, devemos rezar com total confiança. Senhor, se queres, diz o leproso no Evangelho de hoje, Senhor, se queres, podeis me curar. A fé deste homem. E não só a fé deste homem, mas também a do centurião, que Nosso Senhor vai elogiar. Diga uma só palavra, meu servidor será curado. Nosso Senhor louva a fé deste homem. A fé que se traduziu em oração. Aquela fé podia ter ficado só no coração dele, mas ele não. Ele tinha caridade para com seu servo, então aquela fé operou pela caridade. Ele se deslocou até encontrar Nosso Senhor, fez uma petição pelo seu servo, ele fez um ato de caridade fraterna. A fé que operou pela caridade e foi recompensado. Assim devemos fazer. Deus nos fez a graça da fé, a graça de conhecer o Catecismo de São Pio X, o Catecismo do Concílio de Trento. Deus nos fez a graça de saber que a missa nova não é boa, que o modernismo é uma heresia, que Nosso Senhor é o Rei de toda a terra, que Ele deve reinar na família, na escola, na universidade, nas artes, nas leis, nos tribunais, em toda parte. Nós sabemos disso, nós recebemos a graça, a fé, e nós devemos trabalhar para isso. Não devemos ser como uma pessoa que sabe e diz, bom, eu sei, e agora eu vou ficar aqui em minha casa gozando do meu conhecimento. Não, devo passar a ação, devo fazer alguma coisa por Nosso Senhor. Deus nos fez e nos faz tantas graças, Deus nos dá tantas luzes. Que fazemos nós dessas luzes? A remissão dos pecados se dá unicamente, diz Santo Agostinho, pela graça da fé que opera pela caridade. Que fazemos nós? Que obras nossa fé produz? Que frutos de santidade produzimos nós? Frutos de santidade para com Deus e para com o próximo? Para com Deus pela assistência à missa, pela confissão de nossos pecados, pela comunhão feita com fervor, pela ação de graças, pela oração, pelo estudo, pela contemplação, pelo amor da verdade, pelo desejo de estar com Deus, procurar encontrar nele o bem que está acima de todo bem, para com o próximo, pela paciência em suportar os seus defeitos, tanto físicos como morais, pela caridade com o próximo, procurando o que é mais útil ao próximo do que a nós, caridade que nos faz amar com casto amor os pobres, os parentes, os amigos, os doentes, caridade que deseja o bem dos inimigos. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, diz São Paulo na epístola de hoje. Se o teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Não os deixais vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Eis aí a caridade que opera, a fé que opera pela caridade. A fé que crê e a caridade que age. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E Santo Estevão, ao ser lapidado e ao morrer, dizia, Senhor, não lhes imputei esse pecado. E que aplicação podemos fazer dessa disputa de São Paulo, que São Paulo solucionou com essa resposta que Santo Agostinho condensou, nessa fórmula que já dissemos, só a remissão dos pecados pela graça da fé, que opera pela caridade? Que aplicação podemos fazer à crise atual? Podemos dizer que na crise atual há 3 posições, como no tempo de São Paulo, fazendo uma pequena analogia, uma comparação, aos que corresponderiam aos judaizantes, que querem a lei e esperam a graça, eles esperam da lei e não da fé, mas de modo todo material, como explicaremos. Então, o primeiro grupo seriam uns que materializam a vida católica e um certo... transforma tudo em uma questão jurídica, tirando a alma do cristianismo. Depois, aos que, rejeitando, de certa forma, toda a lei, abandonam a igreja, e se não a abandonam, se colocam numa posição próxima de um cisma, próxima de uma separação. E há, enfim, a posição que nos parece ser a verdadeira, que é aquela a da fé, que opera pela caridade. Dom Lefebvre, a meu ver, encarna esta última posição, a fé que opera pela caridade.
tendo-o conhecido pessoalmente, tendo conhecido aqueles que o conheceram e tendo conhecido o que todos podem conhecer lendo a sua biografia, nós constatamos que nele se realizou essa palavra da Sagrada Escritura, que diz que a fé opera pela caridade. Tanto na África, como no concílio, como na fundação da fraternidade, como no auxílio prestado a todas as congregações religiosas que lhe pediram auxílio, tanto como no socorro que ele prestou a todos os católicos de todos os continentes que lhe pediram socorro, nisso vemos a fé que opera pela caridade, a posição de São Paulo, a posição da Igreja, a posição católica. Quanto aos que seriam, que não podemos chamar de judaizantes na crise atual, seriam aqueles que, por maneira de comparação, simplesmente, porque não é a mesma coisa, de analogia, como se diz em filosofia, teriam aqueles que se apegam à letra da lei, mesmo quando esta vai contra o espírito da lei. São aqueles que caem nessa rede do demônio, cujo golpe de mestre, dizia Monsieur Lefebvre, foi de lançar toda a igreja, por assim dizer, todos esses católicos, na desobediência à tradição por obediência. Aqueles que, botando a letra acima do espírito, caíram no que São Paulo diz, a letra mata e o espírito vivifica. Seguindo a lei, eles perderam a alma, porque puseram a letra acima do espírito. São aqueles que seriam capazes de dizer, como alguns até o disseram, prefiro errar com o Papa do que acertar sem ele. Isto é, se apegar à autoridade de maneira material. E a autoridade, como explica Monsieur Lefebvre numa conferência muito interessante, vem de auctor, em latim. Autor dá em português autor, como se dá para ver facilmente. Autor de quê? Da vida, é claro. Deus é o Deus vivo, que é o autor da vida. Deus é o autor porque Ele é o Criador. Criou todas as coisas e criou não só as coisas inanimadas, mas também as coisas animadas. Ele é autor da vida humana, Ele é autor da vida eterna. A autoridade, toda autoridade procede de Deus. E se ela procede de Deus é para fazer ter o mesmo efeito, a mesma obra. Autor significa criador, significa protetor, significa aquele que produz a vida. A autoridade é feita para a vida e não para a morte. Ser vista autoridade para a morte é uma loucura. Obedecer quem usa da autoridade para a morte, então, como tem pessoas que eu suponho devem dizer, não, vou fazer um aborto porque a lei o permite. Então essa pessoa, ela pega a letra da lei e ali ela encontra a morte, que é o contrário da razão de ser da autoridade. Obedecer para perder o céu é uma loucura. Seria, se a expressão dessa posição, que seria dos judaizantes, que queriam manter a lei de Moisés no Novo Testamento, querer manter no Novo Testamento que pertence ao Antigo. Ora, o Antigo está acabado, tem o Novo, que vale agora é o Novo. A lei de Moisés sucedeu à lei de Jesus Cristo, a graça que nos foi trazida por Jesus Cristo. Enfim, no extremo oposto aos que deixam a igreja, que se desesperam, que se tornam ortodoxos, que abandonam tudo, que deixam toda a prática religiosa, que deixam de rezar, que não dizem que não há mais jeito, que tudo está acabado, que abandonam completamente a lei da igreja. Então, e abandonam toda a autoridade, vivem completamente dispersos, sem nenhuma autoridade, porque foram a um extremo. Num extremo, então, obediência servil e material de uma autoridade, mesmo quando ela é má, e do outro extremo, alguém que nega toda a autoridade e se torna um homem errante, como Caim era errante sobre a terra. Creio que não podemos dizer que esta seja a posição dos sedjacantistas, mas a posição deles não deixa de ter algo de semelhante, algo de inquietante, que tende para isso, porque há muitas variantes do sedjacantismo. Tem os mais extremos, que de fato nem vão mais à missa e nem mais querem saber de nada. Esses realmente se tornam desvairados, se perdem. E outros que são mais oscilantes,
como se viu dentro da tradição mesmo, uma certa oscilação diante de um mistério que eles não sabem como, nem eles nem nós, como resolver. Mas me parece que a posição certa, a mais equilibrada, a mais centrada, é aquela de Dom Lefebvre. Por quê? Porque São Pio X disse que o modernismo era uma heresia, era a encruzilhada de todas as heresias, era, por assim dizer, o resumo de todos os erros. E, no entanto, ele não excomungou todos os modernistas, nem os impediu de ter funções dentro da igreja. Ele os impedia de ensinar. Quando encontrava algum professor com tendência modernista, ele mandava que ele fosse denunciado e retirado do ensino. Mas não o expulsava da igreja, porque há graus no modernismo. E nós temos um Papa modernista. Isso não quer dizer que esse Papa não seja Papa, nem que não seja mais católico, já que São Pio X admitiu dentro da igreja padres que eram modernistas, só pediu porque eles não ensinassem. Só fez todo o necessário para que eles não tivessem acesso à formação dos outros, para não contaminar os outros. Então, São Pio IX disse também que os liberais eram os piores inimigos da igreja. O que se pode dizer mais forte do que isso? E, no entanto, ele não disse que todos os liberais estavam fora da igreja. Ele os suportou, ele tentou convertê-los. Então isso mostra que a crise atual, que está dominada pelo liberalismo e modernismo, ela tem uma coisa um pouco sutil. A gente não pode simplificar como fazem os sediocantistas. É preciso ser prudente, é preciso ter a fineza. Né? Tem o espírito de geometria, como dizia Pascal, e o espírito de fineza. A geometria reduz tudo a um esquema simplificado que não cola com a realidade. E não colar com a realidade é um drama terrível, porque a realidade virá se vingar em cima de nós. Então é necessário ter o espírito de fineza, que sabe fazer distinções, que sabe ver os matizes que há na realidade, que sabe ver quando trata com uma pessoa, que essa pessoa não é uma coisa simples. Cada pessoa é complexa, cada pessoa tem suas qualidades, seus defeitos, seus pontos fracos, seus pontos fortes, tem sua evolução ao longo da vida. Uns vão melhorando, outros vão piorando, outros caem, depois se levantam. Né? Quem fosse duro nos seus julgamentos, que diria de São Pedro? Diria, não, nunca esse homem eu aceitarei como Papa, porque ele renegou Nosso Senhor. E, no entanto, não foi esse o juízo que Nosso Senhor fez. Então é necessário ter prudente, escutar São Pio X, escutar Pio IX, escutar o magistério da Igreja, escutar aqueles que sabem mais do que nós, escutar Dom Lefebvre, escutar os papas liberais, não temos que escutar, de modo algum. Os papas liberais e modernistas são um flagelo, mas tudo indica que eles são papas. Devemos evitar os dois extremos. Devemos evitar segui-los por uma compreensão uma material da obediência, como os que querem seguir a letra, que queriam seguir a letra da lei mosaica e não o espírito da lei, que foi cumprido por Nosso Senhor. E devemos também evitar uma posição que acaba destruindo toda a lei. Devemos, creio eu, seguir o exemplo de Dom Lefebvre, que guardou a fé, respeitou a autoridade, mas resistiu a essa mesma autoridade quando esta se tornou um instrumento de morte e de pecado. Por isso, devemos dizer com Santo Agostinho, unicamente retira os pecados a graça da fé que opera pela caridade. Imitemos Santo Agostinho, imitemos São Dom Lefebvre, imitemos todos os santos que imitaram Nosso Senhor, nosso modelo, nossa esperança e nosso tudo, que pela intercessão da Virgem Maria nós mereçamos contemplá-lo, contemplar Nosso Senhor, um dia na visão beatífica, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.